E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo, estamos começando mais uma aula de História. Nesta aula, nós vamos finalizar o tema sobre as grandes navegações. Eu achei melhor, para não ficar tão cansativo para vocês, fazer a divisão de todo o conceito que fala sobre as grandes navegações. Então, essa é a terceira e última parte. A primeira e a segunda está no meu canal no YouTube, vocês podem consultar a qualquer momento. E nesta aula nós vamos entender e conhecer sobre as viagens marítimas espanholas, ok? Tranquilo? Quero iniciar a aula lendo um texto para vocês, né? O texto ele vai dizer que apenas após a centralização do Estado espanhol, concretizada com o casamento de Isabel de Castela, né, e Fernando Aragão, aqui ó, nesta imagem que vocês estão vendo, né, representativa de Isabel e Fernando, e também a expulsão dos árabes muçulmanos da Península Ibérica, né? Depois que houve o casamento de Isabel e Fernando Aragão, rei da Espanha, e depois que eles expulsaram os árabes do território espanhol, né? Em 1492, a Espanha passou a ter condição de lançar-se ao projeto ultramarino. Lembrando que Portugal ó, já estava há bastante tempo desenvolvendo seu projeto ultramarino. Né? As viagens espanholas se iniciaram em 1492, quando a coroa financiou a expedição comandada pelo navegante genovês Cristóvão Colombo, que nós conhecemos bastante, principalmente aqui no nosso continente. Né? Nós conhecemos Cristóvão Colombo como o conquistador da América, ou então o descobridor da América, só que Cristóvão Colombo ele morreu sem saber que ele tinha descoberto um novo continente, um novo território. E nós vamos entender nessa aula aqui. Aí, o rei Fernando Aragão financiou a expedição de Cristóvão Colombo rumo ao Oriente. Só que Cristóvão Colombo, ele inspirado pelo espírito renascentista, que nós já estudamos, Colombo ele era um estudioso das navegações. E ele acreditava que a Terra era redonda. Então, até esse período aí, 1492, grande parte da humanidade acreditava que a Terra era plana e que as margens assim as bordas da Terra plana havia um abismo sem fim. Era muito perigoso se aventurar muito por águas desconhecidas, né? Além de eles acreditarem que havia monstros marinhos. E Colombo ele era um estudioso das navegações. E ele acreditava que a Terra era redonda e gostaria, e queria muito provar isso. Tanto que o texto vai dizer ali, ó, na penúltima linha, ó, logo seria possível alcançar as Índias navegando em direções ao oeste. Então, até o momento, tanto Portugal quando ia para as Índias, Portugal ia em direção a leste. Ele queria ir ao oeste, ele queria dar a volta na Terra e chegar por detrás da Índia. Nessa imagem aqui, ó, nós vemos uma reprodução de Cristóvão Colombo, certo? Aqui nós vemos Santa Maria, que é a caravela de Cristóvão Colombo, a caravela que chegou aqui nas Américas. Seguindo o texto, ó, vai mostrar aqui, ó, nesse mapa, a rota. Cristóvão Colombo saiu aqui da Espanha, não, sai da Espanha direto, ó. Direto, passou aqui nas Ilhas Canárias, a oeste. Aí ele chegou aqui na região das Bahamas. Quando ele chegou nessa região aqui, ele pensou que tinha chegado na onde? Nas Índias. Né? Com esse pensamento ali, ó, em outubro de 1492, Colombo chegou à ilha Guanayani, eu acho que é assim que se fala, na região do Caribe, que ele batizou de São Salvador, provavelmente atual Bahamas. Em seguida, alcançou Cuba e Santo Domingos. Depois que ele chegou nessas ilhas aqui, ó, ele foi para Cuba e depois Santo Domingo. E o atual Haiti, que é nessa região aqui, né? Cristóvão Colombo achava que tinha chegado nas Índias, por isso chamou os habitantes de índio. Então, os povos nativos que vivem aqui na América, eles receberam esse nome de índios porque
o Cristóvão Colombo, quando chegou aqui nas Américas, ele achou que tinha chegado nas Índias e chamou as populações que viviam aqui de índios. Na maior relação índios, Índia. Tranquilo? Essa imagem aqui é uma imagem representativa de Cristóvão Colombo chegando nas Américas. Né? Uma outra imagem representativa da caravela Santa Maria. Aí o que aconteceu? Cristóvão Colombo, o que ele fez? Ele retornou para a Espanha. Por quê? Ele chegou nessa região, não achou comércio, não encontrou o que ele esperava encontrar na Índia, porque ele não sabia que tinha chegado em um novo território. Achou que era a Índia. Retornou para Portugal e depois Espanha. Colombo fez outras 3 viagens além dessas, foram 4. A América, mas morreu acreditando que tinha chegado nas Índias. Nessas 4 viagens ele achou que estava indo para as Índias. Né? Foi o navegador florentino Américo Vespúcio, após realizar 3 viagens à América, que apresentou a hipótese de que as terras encontradas estavam separadas da Ásia, ou seja, que formavam outro continente. Foi Florentino Américo Vespúcio que apresentou ao rei Fernando suponhando, não é as Índias, é um novo território e está separado da Ásia, certo? Aqui nós temos uma imagem representativa de Américo Vespúcio. Aqui vai mostrar as 4 viagens de Colombo, né? Aí, uma em 1492, outra em 93, 1498 e 1502. Então, Colombo foi e voltou 4 vezes à América sem saber que tinha descoberto um novo continente, né? Achando que estava indo para a Índia. Também surgiu outros navegadores espanhóis. Um deles foi o navegador Vasco Nunes Balboa. O Vasco Nunes, em 1513, o que ele fez? Ele saiu lá da Espanha, chegou até uma região aqui da América, onde hoje nós conhecemos como a região ali onde é o Canal do Panamá. Ele foi o primeiro a atravessar do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, sentido a Ásia, né? Então, ele foi o primeiro a atravessar o que nós chamamos de Istmo do Panamá. Nós estudamos sobre Istmo em Geografia ano passado. Né? Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, eu explico certinho o que é Istmo para vocês. E foi o primeiro europeu a avistar este oceano. Então, foi o primeiro europeu a avistar, a conhecer o Oceano Pacífico, porque ele atravessou do Atlântico para o Pacífico através do Istmo do Panamá. Certo? Claro, ele não foi para a região asiática, ele não navegou tanto ali no Oceano Pacífico. Ele atravessou e depois voltou para a Espanha. Já em 1519, Fernão de Magalhães, em sua viagem pela parte sul do Oceano Atlântico e da América, encontrou uma passagem por um estreito que recebeu o seu nome, de Estreito de Magalhães, por meio do qual atingiu o Pacífico. A expedição do navegador Fernão de Magalhães, ao aportar nas Ilhas Filipinas, estabeleceu diversos acordos com as autoridades locais, com o objetivo de participar da rica rede de comércio que havia nessa região com a China, principalmente, né? Desde ali do século X. Durante a viagem, Magalhães foi morto por um nativo e Sebastião Elcano, né, assumiu o comando da frota, navegou pelo Oceano Índico e novamente pelo Atlântico e retornou à Espanha em 1522, após quase 3 anos de viagem. Então aqui nós temos o navegador Fernão Magalhães, ele saiu aqui da Espanha, ele foi o primeiro navegador espanhol a passar por uma região chamada que recebeu o nome de Estreito de Magalhães, né? Tem um pequeno estreito ali, para poder chegar ao Oceano Pacífico e seguiu em direção às Filipinas. Chegou nas Filipinas, realizou trocas comerciais, acordos comerciais, saiu das Filipinas, né? Aí Fernão Magalhães foi morto por um nativo,
né, nas Filipinas. E na volta, quem assumiu, ó, foi Sebastião Elcano, passando ali pelo sul da África e retornando ali para Espanha. Foi a primeira volta ao mundo documentada pelos europeus. Ó, ainda sobre o tema, falando ainda sobre a expedição que completou a primeira volta ao mundo, né, por via marítima, né, comportando ali essa volta ao mundo comprovou que a esfericidade da Terra, né? Rui Lopes de Villa-Lobos, a pedido do rei espanhol, voltou às Filipinas para reconhecer o território. Mais tarde, em 1571, uma esquadra, um conjunto de vários navios, várias caravelas, viajou ao arquipélago das Filipinas com o objetivo de transformá-lo em um domínio espanhol, de conquistar aquele território para a Espanha. A partir ali do século XVI, os portugueses, espanhóis e, posteriormente, holandeses chegaram às ilhas da Indonésia. Então, vários outros impérios europeus começaram a disputar essas ilhas ali na Ásia. Né? Os portugueses, além dos espanhóis, né? E posteriormente os holandeses, que também já tinham desenvolvido tecnologia para conquistar os mares. O comércio local ali de especiarias com chineses e indianos era muito grande, e provocou muitos conflitos naquela região. Nós conhecemos tanto a Espanha quanto Portugal foram países conquistadores, conquistadores de novos territórios fora da Europa. Aí o que acontece? Mas dois países ali se destacaram, que era Portugal e Espanha. Eles estavam conquistando vários territórios, por todo o mundo. Só que esses dois impérios começaram a entrar em conflito, Em conflito. Por quê? Porque eles queriam dominar áreas, lugares onde, por exemplo, Portugal e Espanha queriam dominar uma mesma área. Aí não era possível, o que gerava conflitos. Aí o que acontece? No início das expedições marítimas ali, a Espanha passou a rivalizar muito com esses portugueses. E as duas coroas, tanto portuguesa quanto a espanhola, começaram a se envolver em disputas por posses de terras ultramarinhas. Ultramarinhas são fora da Espanha, fora de Portugal. Aí, em 1493, o Papa, Alexandre XVI, ele apresentou um acordo ali que recebeu o nome de Bula Intercoiteira, E essa bula, o que essa bula dizia? O que ela propunha, essa bula? A divisão dos territórios para os portugueses e espanhóis espalhados pelo nosso planeta, pela Terra. Os espanhóis ficaram com as terras encontradas por Colombo e deveria reconhecer a soberania portuguesa sobre as Ilhas da Madeira. Ou seja, segundo essa bula, vamos nesse mapa aqui, ó. Toda essa terra aqui, ó. Toda essa terra aqui passaria a ser da Espanha. Toda a América passaria a ser da Espanha. E a Ilha da Madeira, que fica nessa região aqui, ó, seria de Portugal. Então Portugal perderia onde hoje é o Brasil, perderia grande parte do seu território, porque Pedro Álvares Cabral já tinha passado aqui por onde hoje é o Brasil, chegado onde hoje é Porto Seguro, já tinha portugueses vivendo aqui ou sobrevivendo aqui, explorando o território onde hoje é o Brasil, na América. Só que Portugal não aceitou, ele não aceitou esse acordo, porque Portugal perderia muita coisa. Então, para solucionar o conflito, os representantes de Portugal e Espanha, a convite do Papa, reuniram-se novamente e assinaram um documento chamado de Tratado de Tordesilhas. Foi ali em julho de 1494. O acordo
estabeleceu uma linha imaginária, lembre-se, imaginária, que passaria 300 léguas, 2.500 metros, a oeste da ilha de Cabo Verde, né? As terras descobertas ou por descobrir, situadas a oeste dessa linha, ficaria com a Espanha, e as localizadas a leste pertenceriam a Portugal. Então, essa linha imaginária, deixa eu pegar a borrachinha aqui para apagar, para ficar mais fácil. Ó, todo o território a oeste desta linha imaginária pertenceria à Espanha. E todo o território a leste desta linha imaginária pertenceria a Portugal, né? Essa linha aqui, ó, né? Estabelecia essa divisão. Até territórios que ainda seriam descobertos. Poderia ter territórios ali sem ser descobertos ainda, né? Mas essa linha criava-se territórios de domínio. A oeste, domínio espanhol, a leste, domínio português. E esse acordo recebeu o nome de Tratado de Tordesilhas. Tranquilo? Falei bem devagarzinho, bem tranquilo para vocês poderem compreender. Se ficarem em dúvida, entre em contato comigo, que eu ajudo vocês a entender um pouco melhor. Beleza? Tranquilo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Peço que vocês façam a leitura do texto. O que eu apresento aqui para vocês nessa aula, que nós aprendemos aqui nessa aula, é só um resumo, né? Porque para a aula não ficar tão cansativa para vocês, né? Então, peço que vocês façam as leituras do texto, realizem os exercícios. Se ficarem dúvidas sobre alguma informação, entre em contato comigo, estou à disposição para ajudar vocês, ok? Beleza? Então, até a próxima.